E uma nova definição quase que basicamente terminou a negociação por Gustavo Scarpa, porque no vídeo de hoje eu quero te falar aonde que ele deve jogar na próxima temporada. Em contrapartida, eu quero te falar sobre uma negociação que avançou dentro do Inter, que seria na contratação do meio-campista Jean Lucas, que hoje está no Santos, e uma negociação que o Inter tenta, inclusive, entre aspas, envolver o Luiz Adriano. Eu também quero te falar sobre o nome de um volante paraguaio que começou a ser noticiado no dia de hoje. E quero te falar o que o empresário desse jogador falou sobre o Richard Sanches, que é um jogador que acabou de ser campeão mexicano com a equipe do América do México e teoricamente estaria na mira do Internacional para a próxima temporada. Mas só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Boa tarde, Colorado. Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Vamos começando aqui com as principais informações do Internacional. Eu quero começar aqui falando sobre o assunto Gustavo Scarpa, que foi um assunto que foi falado muito nas últimas semanas pelo próprio presidente Alessandro Barcelos durante as eleições, na verdade pelos dois candidatos, mas a gente teve um desfecho quase que sobre essa situação, porque o empresário do Gustavo Scarpa, que é o Juliano Bertolucci, falou de maneira aberta aonde que o Gustavo Scarpa deve jogar no próximo ano. E ele disse que deve ser ou no Flamengo ou no Atlético Mineiro. No Flamengo, devido ao fato da relação dele com o próprio Tite e a relação do empresário Juliano Bertolucci com o Flamengo, que é uma relação de muito trânsito por lá. E além disso, também o fato do Atlético Mineiro. O Gustavo Scarpa é muito amigo do Rodrigo Caetano e também do Filipão, no qual foi treinado no Palmeiras. Então, realmente vai ficar entre esses dois clubes. Digo mais, a tendência, inclusive, é que ele vá para o Atlético Mineiro. Ele está muito perto de ser novo reforço do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está comprando ele em definitivo junto ao Nottingham Forest. E a tendência, realmente, o Inter tinha o valor para comprar o Scarpa junto à equipe inglesa. O que estava esbarrando realmente era a vontade do próprio Gustavo Scarpa em querer vir para o Internacional. O jogador não demonstrou interesse em vir para Porto Alegre, muito pelo fato do Inter não disputar uma Libertadores nesse ano. São uma das principais coisas que fizeram o Scarpa ficar longe, por exemplo, de Porto Alegre, tá bom? Outra situação que eu quero te falar, e essa um pouco mais já caminhando bem, é sobre a negociação envolvendo o Jean Lucas dos Santos. Como todo mundo sabe, eu já fiz um vídeo falando sobre esse jogador, é o nome que o Inter há muito tempo tenta a contratação desse jogador, desde a época do Mônaco da França, o Inter tenta a contratação do Jean Lucas, e hoje é um jogador que foi liberado pelo Santos. Eles tiveram uma reunião, o Santos está fazendo uma redução salarial em todos os jogadores que foram rebaixados para a Série B. O Jean Lucas hoje tem um salário de 700, 800 mil por mês dentro do Santos, ele precisaria se readequar dentro da redução salarial do Santos. E o staff do jogador, que é o pai dele, que é o empresário dele, junto com o Santos, sentaram para essa redução salarial e acabou não tendo um acordo. E o Santos liberou o jogador para procurar um novo clube. A informação que eu tenho nesse momento é que o pai dele, que é o empresário dele, vai se juntar com a direção no Internacional e o modelo do negócio seria um empréstimo de um ano com opção de compra ao final desse empréstimo. Ou seja, ele fica um ano aqui em Porto Alegre, ele fica esse ano aqui de 2024 e se ele, por exemplo, performar bem, jogar bem, existe, por exemplo, a possibilidade de compra ao final desse empréstimo que deve ficar ali entre 3 a 4 milhões de euros. Além disso, não tem nada a ver, mas tem a ver nessa negociação, o Luiz Adriano indo para o Santos. O Inter não vai querer o Luiz Adriano para a próxima temporada, vai ser um jogador que vai ser liberado pela direção do Inter, e o Santos está montando o time para a Série B, contratou já alguns jogadores, contratou o Otero, contratou o William Bigode, contratou o Diego Pituca também, que voltou para lá, né? Tá contratando, por exemplo, agora também o Dalbert, que era do Inter, e eles estão interessados na contratação do Luiz Adriano. E o Inter topa liberar o jogador sem custos, né? O Inter só quer se livrar do Luiz Adriano para não precisar ter que pagar nenhuma rescisão amigável para o jogador. E trazendo essa boa relação do Santos, né, com o Inter liberando assim sem dificuldades o Luiz Adriano para o Santos, basicamente cria-se ali uma boa relação que não tem a ver no negócio do Jean Lucas, mas se sabe, digamos, que o Santos
fica, né, devendo uma para o Inter. Então eles vão tentar aliviar nessa negociação também pelo Jean Lucas, tá bom? Então é uma negociação que tá caminhando bem e eu acredito que até o fim desse ano é um nome assim que realmente tá caminhando muito bem para o Inter fechar. Existe também o interesse do Bahia nesse jogador, tá? Mas entre Bahia e Internacional, o Jean Lucas gostaria e teria uma preferência em atuar no Inter. Outra situação que eu quero te falar é sobre uma informação que foi trazida pela revista Colorada, que o Inter estaria interessado na contratação do volante Richard Sanches, que é um jogador de 27 anos, é um paraguaio da seleção paraguaia, faz dupla de volante com o Vila Sante do Grêmio, é um cara que foi campeão agora do Campeonato Mexicano, né, com o América do México, e é um jogador que tem contrato terminando em julho do próximo ano e agora em janeiro pode assinar um pré-contrato e sair de maneira gratuita. É um primeiro volante, um camisa 5, que chegaria para o lugar do Johnny. Qual que é a informação que eu tenho sobre esse nome? É um nome que realmente vem sendo falado muito dentro do estádio Beira-Rio, tá? Mas eu conversei com o empresário do jogador, que é o Ivan Servan, e ele me disse que esse jogador está muito perto de renovar o contrato lá no América. Ele acabou de ser campeão na final contra a equipe do Monterrey, ele marcou 2 gols, tá muito bem por lá, e ele deve renovar por 2 anos com um aumento salarial bem considerável. Ele disse que tá para chegar uma proposta, não falou e não quis confirmar se era uma proposta do Inter, mas disse que tá para chegar uma proposta, mas disse que a chance do América liberar esse jogador é muito difícil. É um negócio que é tratado como extremamente complicado. Mas o Inter que tá nessa busca de primeiros volantes, né? A gente já falou, por exemplo, no nome do Dan Hernandes, a gente fala, por exemplo, o nome agora do Richard Sanches, o nome que foi buscado agora anteriormente, né, foi novamente o nome do Cuejar, mas esse ainda enfrenta dificuldades em função de estar atuando dentro do mercado da Arábia Saudita, e o próprio Jean Lucas, que é um jogador que faz ali a segunda função de meio campo, mas com a contratação do Jean Lucas, abre um leque de possibilidades para o Eduardo Cudê, que é o Cudê fazer aquilo que ele fez nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, nas 2 vitórias contra Corinthians e Botafogo, que é colocar o Arangues como um camisa 5, que é algo que ele fez nesses últimos 2 jogos e deu certo, e passar o Jean Lucas a ser um camisa 8. E aí o Inter formar uma dupla de volantes com Arangues e Jean Lucas. É algo que também é debatido dentro do estádio Beira-Rio, porque abre ali uma possibilidade para o Eduardo Cudê, daqui a pouco nem precisar contratar uma reposição para o Johnny, e só colocar o Arangues ali como camisa 5 e adiantar, por exemplo, o Jean Lucas. Vai ter também a opção, por exemplo, do Bruno Henrique, já tem o Rômulo que o Inter comprou em definitivo, tem o Matheus Dias que o Eduardo Cudê confia muito e quer dar uma minutagem para ele no próximo ano, para ser a próxima grande venda do Internacional, já que o Matheus Dias é um jogador ainda de apenas 19 anos. A gente fala também de jogadores que podem subir da categoria de base, que são volantes, né? E aí se fala no próprio filho do Fernandão, que é o Enzo, que agora se tornou um volante também, né? Vai jogar a copinha agora, a gente vai ver como é que vai ser a performance dele. Mas o Inter ainda segue na busca de um primeiro volante, mas apesar do interesse desse Richard Sanches, é uma negociação extremamente complicada e complexa de acontecer em função de ser um jogador que está muito valorizado por lá, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais com as informações, grande abraço, valeu, falou e fui!